Questão 146, o enunciado está pequenininho aqui, eu vou mostrar para vocês aqui mais de perto então. O enunciado propõe o seguinte: uma confeiteira pretende divulgar em um sítio da internet, olha que beleza, já começou bem, o Enem sendo Enem, né? Sítio da internet, não é um site, é um sítio, tá bom? Os doces que produz. Mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará o seu gasto com a divulgação. Está bem informada sobre o marketing digital essa confeiteira, já está sabendo sobre impressões, já está sabendo sobre alcance, já está sabendo sobre número de acessos por semana, sabe tudo essa confeiteira. Por isso pediu que lhe enviassem dados sobre o número de acessos ao sítio nas últimas 5 semanas, e recebeu o gráfico a seguir. Eis aqui o gráfico, então, número de acessos na vertical, semanas na horizontal, desde a primeira semana até a quinta, com os números correspondentes de acessos 152, 154, 156, 158 e 160. Vocês observem que são acessos, de certa forma, consistentes, até certo ponto previsíveis. Trata-se aqui de uma série de números pares que começa pelo 152 e vai subindo de 2 em 2. Observe que isso é algo importante já a destacar. 152 mais 2, 154 mais 2, 156. Vocês estão entendendo? Esse é o tipo de coisa que vocês têm que se dar conta de que está acontecendo no dia do Enem. Mais 2, 158, mais 2 outra vez, 160. Muito bem. Essa característica, gente, antes mesmo da gente voltar para o enunciado, tá? Até porque o gráfico, ele estava entre esses 2 parágrafos, tudo bem? Esse comportamento de uma sequência numérica em que cada um dos termos corresponde ao termo anterior somado a uma razão, a um valor constante, esse comportamento aqui caracteriza aquilo que nós chamamos de progressão aritmética, certo? Numa progressão aritmética, vulgarmente conhecida como vocês sabem como PA, cada termo corresponde ao termo anterior somado a uma determinada razão. Tudo bem? Essa questão é mais fácil do que parece. A gente identifica que é uma PA, mas de certa forma sequer precisa da PA para poder chegar na resposta. Vamos continuar então. A confeiteira acredita, deixa eu trazer para mais pertinho aqui de novo. A confeiteira acredita que se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal, observe, o mesmo crescimento semanal, vou sublinhar, para as próximas 5 semanas, ao final desse período valerá a pena investir na divulgação. Pergunta-se, o famoso CQS. Quem assistiu ontem sabe o que significa CQS. Por favor, diga nos comentários, porque no último parágrafo é que normalmente a gente identifica o CQS. E a gente tem sempre que responder de acordo com o CQS, tá bom? Se você sabe o que é CQS, diga nos comentários, senão daqui a pouco eu digo para vocês. O número de acessos que a confeiteira acredita ser suficiente para que a divulgação no sítio valha a pena. Portanto, meus amigos, minhas amigas, a confeiteira acredita que o número de acessos tem que se manter o mesmo, ou tem que manter o mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas. Então nós sabemos que na primeira semana o número de acessos foi 152, na segunda semana 154, na terceira semana 156, na quarta semana 158 e na quinta semana 160, certo? De acordo com o estabelecido, com o expresso no gráfico. Muito bem. R. Schwartz está perguntando o que é CQS. CQS, meu amigo Schwartz, você não vai mais esquecer. CQS significa coisa que eu quero saber. Muito bem, CQS, coisa que eu quero saber. Você não vai mais esquecer disso, né, meu amigo Schwartz? Muito importante, você não vai mais esquecer disso. Sabe por quê? Porque quando a coisa que você quer saber está indicada no enunciado, você precisa responder o que está sendo perguntado, certo?
E muitas vezes acontece da pessoa estar com muita pressa no dia do Enem, naturalmente, porque ela tem 90 questões para responder, não só as 45 de matemática, mas também as outras 45 de ciências da natureza. É só tiro, porrada e bomba no segundo dia. Muitas vezes acontece da pessoa não responder aquilo que o enunciado quer saber, mas sim aquilo que ela decidiu responder. Então está lá escrito no enunciado, determine o valor correspondente ao dobro do X. A pessoa vai lá e marca o X e entra pelo cano. Não quero isso para vocês, tá bom? Definitivamente não quero isso para vocês. Então responda sempre a coisa que eu quero saber. A coisa que eu quero saber nesse caso é o número de acessos para que ela acredite valer a pena a divulgação do sítio. Para valer a pena a divulgação do sítio, mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas. Então eu vou colocar 5 lacunas aqui agora. 5 lacunas. 1, 2, 3, 4, 5. E nós vamos resolver essa questão pelo famoso método Shazam. Método relâmpago para resolver essa questão. Não precisa de termo geral da PA, não precisa de fórmula de progressão aritmética, não precisa de absolutamente nada disso. Você só precisa completar essa sequência numérica de acordo com o critério que foi utilizado para determinar os 5 primeiros termos. Quero que vocês me digam, por gentileza, nos comentários, quais são os próximos 5 termos. Melhor ainda, eu vou perguntar para vocês só o próximo termo da 6ª semana. Quem vocês acham que eu devo colocar aqui na 6ª semana para em seguida responder essa questão? 152, 154, 156, 158, 160... Ruiz Gavazza, Ezequiel, BMW, 162, Stephanie Reis, Johnny Anais, impronunciável. Todos vocês estão certos, 162 é o próximo número, naturalmente porque se trata de uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 152, cuja razão é 2 e, portanto, para determinar cada termo, basta representar o próximo termo a partir da soma do anterior, com a razão. Se essa razão é de 2 unidades, e nós sabemos disso desde sempre, na 6ª semana 162, na 7ª semana 164, na 8ª semana 166, na 9ª semana 168 e na 10ª semana 170. 6ª semana, 7ª semana, 8ª semana, 9ª semana e 10ª semana 170. Observe, para as próximas 5 semanas, tudo bem? O número de acessos tem que manter o mesmo crescimento semanal. Para que o número de acessos mantenha o mesmo crescimento semanal até a 10ª semana, ou seja, daqui a 5 semanas, esse número de acessos tem que ser igual a 170, e 170 é a resposta que você encontra na letra B, Brasil. Até a Copa de 2010... apenas 7 jogadores haviam conseguido o feito de marcar 8 ou mais gols em uma mesma edição da Copa do Mundo. O quadro apresenta os anos das edições da Copa nas quais ocorreram esses feitos, os quais foram os jogadores que os realizaram e os respectivos números de gols marcados por cada um deles, certo? O que eu estou fazendo aqui, tá, gente, se chama PLC, tá? PLC. Você já sabe, se você está comigo desde o início dessa live, você já sabe que aqui no final do enunciado a gente procura o CQS, certo? No final do enunciado a gente procura o CQS. E aqui, o que eu estou fazendo nesse primeiro passo, nesse primeiro movimento, se chama PLC. Sabe o que é PLC? PLC se chama primeira leitura cuidadosa. Eu sei que vocês vão lembrar disso. O Enem é logo ali, tá? Mas é fundamental para você que vai fazer a prova de matemática realizar uma primeira leitura cuidadosa do enunciado. É uma primeira leitura sem atropelos, é uma primeira leitura sem correria, é uma primeira leitura com calma, palavra por palavra, frase por frase, tentando entender o que está lendo. Isso é muito importante já na primeira leitura cuidadosa, certo? Por mais que a gente não destaque necessariamente nessa primeira leitura cuidadosa todos os dados que a gente possa vir a usar. Então eis aqui a tabela, os anos, os jogadores e o número de gols marcados em cada Copa. Para facilitar a análise sobre a quantidade de gols marcados por esses artilheiros nas referidas Copas, foi calculada a mediana. Sublinhe, por gentileza, você que está comigo, a palavra mediana, tá bom?
Foi calculada a mediana da distribuição dos números de gols marcados por eles nas 7 Copas especificadas no quadro. Ele reforça a mediana dessa distribuição. Muito bem. Como vocês sabem, vocês que já estão comigo aqui há mais tempo, eu sempre resolvo as questões sem pressa e sempre que possível eu realizo uma síntese teórica do que é necessário saber para resolver a questão, tá? No campo da estatística, do Enem, competência 7, certo? No campo da estatística, existem 2 tipos de medidas, tá? Medidas que caem no Enem, tá? Existem bem mais do que isso, claro, mas 2 tipos de medidas que caem no Enem. Existem as chamadas medidas de tendência central, certo? Medidas de tendência central, e existem as chamadas medidas de dispersão, certo? Medidas de dispersão. As medidas de tendência central se subdividem em 3. É o famoso trio MMM da estatística, tá bom? As medidas de tendência central se subdividem em média, mediana, eu disse, tem média e tem mediana e moda, certo? É o famoso trio MMM da estatística. E o que o Enem propõe com uma questão como essa é só saber se você sabe diferenciar uma mediana da média. Eles querem que você se confunda, eles querem que você perca uma questão fácil, tá bom? Já as medidas de dispersão, que não são assunto dessa questão, mas eu faço questão de trazer até aqui, são 2, especificamente. A primeira delas se chama variância, e a segunda delas se chama desvio padrão. Tudo bem? A variância e o desvio padrão. Não vou entrar no mérito de variância e desvio padrão agora, até porque não é o que nos traz até aqui para essa questão, mas é importante que vocês saibam que são essas as 5 medidas que podem ser objeto de questão do Enem, tá bom? E muito importante, sempre cai, não vai ser diferente, muito provavelmente em 2022, muito provavelmente você vai encontrar uma questão que tenta confundir você com relação a média versus mediana, tá bom? Como o que você quer é a mediana da distribuição, você precisa providenciar uma lista ordenada. E aí não importa se a ordem é crescente ou decrescente, tá, gente? Mas você precisa de uma lista ordenada. Então você vai pegar o número de gols marcados, não vai pegar os anos, tá? Pelo amor de Deus. Você não quer a mediana dos anos, nem tem para marcar. Mas você vai pegar o número de gols marcados e vai ordenar do menor para o maior, certo? Então vamos começar pelos 2 menores números que nós temos aqui, o par de 8. Eu tenho um 8, depois outro 8. 8 aqui, 8 aqui, certo? Em seguida, 9. Eu também tenho 2 instâncias de ocorrência do 9. 9 e 9. 9 e 9. Na sequência, eu só tenho uma instância de ocorrência do 10, uma do 11 e uma do 13. Vou copiar nessa ordem. 10, 11 e 13. Certo? Muito bem. Observem que nós estamos falando de 7 scores, 7 números, certo? 7 números. Esses 7 representam um número ímpar de números, certo? Consequentemente, como ocorre em qualquer sucessão de número ímpar de termos, existirá um termo central, certo? Existirá um termo central. O termo que está bem no meio nesse caso é o termo que divide essa sequência em 2 sucessões com o mesmo número de termos. Esse termo, especificamente nesse caso, fica representado pelo segundo 9. Observa que à esquerda do segundo 9 eu tenho 3 termos, e à direita do segundo 9 eu tenho outros 3 termos. Em outras palavras, esse 9 aqui é quem divide essa distribuição rigorosamente ao meio, certo? E essa é a definição de mediana quando o número de termos é ímpar, tá certo? Essa é a definição de mediana quando o número de termos é ímpar. É quem está no meio, tá? Se você quiser saber qual é o termo, tem um jeito fácil de fazer isso, certo? Victor Silva, parabéns, professor. Já estou na faculdade, estou vendo sua aula preparatória para o Enem. Muito obrigado, Victor.
Nunca é demais, né, cara? Matemática, a gente sempre aprende uma coisinha, mesmo quando a gente está assistindo uma coisa que teoricamente já não é compatível com o nível que nós alcançamos. Qual é o termo? Se for um número ímpar de termos como esse, você vai pegar o número de termos 7, somar 1 e dividir por 2, nessa ordem, certo? 7 mais 1 dá 8, 8 dividido por 2, 4. Significa que o quarto termo é o termo que interessa para vocês. Ah, e se fosse um número par de termos, Gustavo? Se fosse um número par de termos, você teria que fazer a média aritmética dos dois centrais. Mas eu não vou dar spoiler, porque ainda hoje tem uma questão, uma das próximas 3 questões que eu vou resolver. Ainda hoje tem uma questão que eu vou resolver que exige o cálculo da mediana para um número par de termos, tá, gente? Então, nesse momento, você está vendo como vale a mediana quando o número de termos é ímpar, certo? Quando o número de termos é ímpar. E eis que nesse momento a questão acabou de se desintegrar, a questão terminou, você sabe qual é a mediana dessa distribuição, a mediana dessa distribuição vale 9 e a resposta, portanto, é a da letra A, Argentina. Próxima questão, 148. A quantidade de sementes, deixa eu pegar minha caneta aqui. A quantidade de sementes é verificada, entre outros fatores, pelo índice de germinação. Uma grande empresa afirma que o índice de germinação de suas sementes, vou sublinhar porque pode ser importante, é de 90%. Essa empresa e 10 pequenos produtores que formam uma cooperativa estão concorrendo a um auxílio financeiro que permitirá aumentar os negócios. Beleza. Os cooperados querem preparar um documento técnico comparando a qualidade de suas sementes com as da empresa. Eles discutiram a possibilidade de colocar nesse documento frases como: a média de germinação das nossas sementes é superior ao índice de germinação anunciado pela empresa. Esse índice você já sabe que vale... Me diga nos comentários quanto é que vale esse índice de germinação, para ver se vocês estão fazendo uma primeira leitura cuidadosa. A mediana de germinação é superior ao índice de germinação. Reforçando a pergunta, qual é o índice de germinação? Você tem que saber. Demarques, 90%, Tavares, 90%, Mili, Marília, 90%. Muito bem. Então, todos prestando atenção, assim que se faz. Média de germinação versus índice de germinação, moda de germinação versus índice de germinação, mediana de germinação versus índice de germinação. Então, você já antecipa, olhando para esses 5 itens, que você vai ter que calcular a média, a mediana e a moda. Você vai ter que calcular todo mundo, certo? Vai ter que calcular as 3 medidas de tendência central. Dessa vez, nenhuma vai escapar. Muito bem. Eles decidiram, continuando aqui, eles decidiram anotar a porcentagem de germinação das sementes de cada cooperado, analisar as frases e decidir qual era a correta para então colocá-la no documento. As porcentagens anotadas foram 90, 65, 70, 75, 95, 95, 90, 80, 80 e 90. A frase a ser colocada no documento é a de número. Muito bem, eis aqui as 5 frases. Tudo indica, pelo que nós acabamos de concluir, tudo indica que uma dessas 5 frases é correta. Que as outras 5 não são. As outras 4, perdão, não são. Então, para poder saber qual delas é a correta, nós vamos levar em consideração que o índice de germinação fornecido pelo enunciado é de 90%, e, portanto, esse é o índice de referência, esse é o índice que vale para efeito de comparação, certo? E, em seguida, nós vamos calcular, como manda o figurino, a média, a mediana e a moda. Para calcular a média das porcentagens dos 10 cooperados, você vai precisar somar todas essas porcentagens e dividir por quantas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que excelente, são 10 as porcentagens que foram fornecidas. Então eu vou somar 90%, eu vou omitir o símbolo de porcentagem aqui, mas o resultado, vocês sabem, vai sair em porcentagem também, porque afinal de contas é uma média de porcentagens, tá bom? 90 mais 65 mais 70 mais 75 mais 95 mais 95 mais 90 mais 80 mais 80 mais 90
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, tudo isso dividido por 10. Certo? Tudo isso dividido por 10. Pouquinho de conta de padeiro todo dia tem, né? Vocês já sabem disso. Lívia Duarte, muito obrigado pelas 2 rosas. Fico muito feliz. Muito obrigado a todos vocês pelas curtidas. Já são quase 15 mil curtidas, senhoras e senhores. Que loucura! Que loucura! Vamos à média. Somando toda essa cambada aqui, vamos ver o que a gente encontra? Vamos ver o que a gente encontra. 90 mais 90, 180, mais 80 dá 260, mais 80 dá 340, mais 90 dá 450. 95 mais 95 dá 190, mais 450 dá 640, mais 70 dá 710, é isso aí mesmo? 65 mais 75, não, dá 690, 65 mais 75 dá 140 mais 690, 830. 830 é o que a gente encontra aqui, certo? 830, fechou todas? 830 dividido por 10. 830 dividido por 10, chegamos à conclusão de que a porcentagem média é de 83%. Vou somar de novo, começando pelos números que só tem 0. 9, 9, 18, 8, 8, 16, mais 18, 34, mais 7, 41, mais 90, 50. 500, somando os números que terminam por 0. 95 mais 95, 190, dá 690. 65 mais 75, 140, mais 690, 830. Fechou todas. Tá certo? Confira esses cálculos. Você não tem o direito de errar a questão do Enem porque você errou conta de padeiro, tá bom? Isso é muito importante. A Dulce Maria está perguntando, no caso não precisaria pôr em ordem crescente para calcular a média? Não, tá, Dulce? Mas é uma excelente pergunta e você vai ver que em seguida eu vou precisar colocar em ordem crescente. Não para calcular a média, mas para calcular a mediana, que aliás é a minha próxima missão, para calcular a mediana, conforme muito bem observado pela Dulce Maria. Eu preciso agora colocar essas 10 porcentagens em ordem. Pode ser crescente ou podem ser decrescente. Tanto faz, tá bom? Começamos então, a menor de todas parece ser 65. 65. Depois do 65, que já foi, vem quem? Vem 70. 70 que está aqui do lado do 65. 70. 70 já foi também, agora vem a próxima 75. 75. Dá trabalho, gente. Dá trabalho, mas não é difícil, tá? Em seguida, agora vem 80. 80 tem duas instâncias de 80, né? 2 instâncias de 80. Então, eu vou escrever 80 e 80 2 vezes, certo? Em seguida, 80 e 80 já foi. Agora, em seguida, vem 90, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Tem 3 instâncias de ocorrência do 90. 90, 90 e 90. E, finalmente, eu tenho 95 2 vezes. Então, 95 e 95. Certo? 95 e 95. Eis aqui, portanto, a minha sucessão de porcentagens, dessa vez em ordem crescente, certo isso? Dessa vez em ordem crescente. Eu observo que dessa vez eu estou falando de 10 números, certo? 10 números. E se eu estou falando de 10 números, eu estou falando de um número par de números. Isso significa que o cálculo da mediana vai mudar. Você não tem dessa vez um termo central. Se você tem 4 termos, por exemplo, você reúne os termos de 2 em 2 e tem uma fresta entre eles, assim, ó, 2 de cada lado. Vocês estão vendo? Vida longa e próspera. Porém, se você tem 10 termos, você pode identificar não um, mas sim 2 termos centrais. Eu disse 2 termos centrais, tá certo? Pega esse 10 aqui, divide por 2, dá 5. Soma 1, dá 6. E você acabou de determinar que o 5º e o 6º termos são os termos que interessam a você. Divide por 2 e soma 1. Lembra que na mediana com número ímpar de termos, soma 1, divide por 2? Para saber quem é o termo? Pois é, nesse caso você faz o contrário. Divide por 2, soma 1, nessa ordem. Então, 10 divide por 2 dá 5. Soma 1 dá 6. E você sabe quais são os 2 termos que você vai usar nesse momento para determinar a mediana. A mediana, quando o número de termos é par, é dada pela média aritmética dos 2 termos centrais. Então, você vai calcular a média aritmética desses 2 aqui. E a média aritmética vai ser 80
mais 90 sobre 2. Essa média corresponde a 85%. E você acabou de determinar quem representa, nesse caso, a mediana. Certo? Muito importante a gente fazer essa distinção, tá? Uma coisa é a média de todos os 10 termos que eu acabei de calcular e determinei que vale 83. Outra coisa é a mediana, em se tratando de um número par de termos, que vai ser dada pela média aritmética só dos dois, perdão, estou chutando o tripé aqui, só dos dois centrais. Vocês estão vendo? Só dos dois centrais e mais nada. Vou reposicionar um pouquinho aqui que vai ficar melhor. Isso, aqui assim tem um pouquinho mais de espaço. Tá bom? Então eu já sei que a média é 83, já sei que a mediana é 85. O que me falta determinar agora é o valor que corresponde à moda. Mas a moda é Shazam de determinar. Fácil mesmo. Você só precisa observar qual é o número que mais aparece entre as 10 porcentagens dadas. Qual é o número que mais aparece? Você me responde nos comentários. Você que está comigo, que está prestando atenção, correção do Enem PPL 2021, está gostando, segue. Nesse meio tempo, não esqueça, tem um botão de seguir aqui em cima. Você que ainda não seguiu, tá chupando bala, tá dormindo de toca. Eu quero saber qual é o número que mais aparece entre as 10 porcentagens oferecidas. Muito bem. Ticadu, 90. Maria, 90. Lívia, 90. Chupinante, 90. Nunca nem vi 90. Mi, 90. Isabela, 90. Léo Martins, 90. Muita gente respondendo 90. Muito obrigado a todos vocês que estão me seguindo e também que já me fizeram passar de 15 mil curtidas nessa live, senhoras e senhores. Muitos presentinhos e mais de 15 mil curtidas. Muito obrigado de coração. Muito obrigado a todos vocês. Se você ainda não seguiu, é super fácil. É só dar um tapa no botão seguir que fica aqui em cima do lado do Estude Matemática. Muito obrigado. A moda, portanto, como bem observado então por todos vocês, Léo Martins, J. Filho, Arizinha, a moda é o número mais frequente nessa distribuição, como vocês sabem desde o início, é o 90 que apareceu 3 vezes. Tudo bem? É o 90 que apareceu 3 vezes, portanto a moda é 90%. Tá bom? Observem que agora vocês têm vários dados aqui para a gente resolver essa questão, tá, gente? Para a gente responder a questão. Quais são os vários dados? Nós sabemos que o índice é 90%. O índice de germinação divulgado. Nós sabemos que a média é 83%. Nós sabemos que a mediana é 85%. E nós sabemos que a moda é 90%. Certo? Muito bem, vamos ao que interessa, analisando as colocações. O que vocês diriam do item 1, a média de germinação das nossas sementes, das sementes dos cooperados, é superior ao índice de germinação anunciado pela empresa. A média, 83%, é maior que 90%? Não. Tudo bem? Em segundo lugar, a mediana de germinação das nossas sementes é superior ao índice de germinação. A mediana é 85. É superior aos 90 do índice? O que é que você me diz? Não, também não. O item 2 também é falso. Victor está perguntando, o índice é dado pela questão? No início do enunciado, Victor, dá uma olhada, tá? Entrou com a live andando, né? Vou te perdoar. O índice de germinação de suas sementes é de 90%. Tá bom? Divulgado pela empresa. Muito bem. A média de germinação das nossas sementes, 83%, é igual ao índice de germinação anunciado pela empresa. 83% é igual a 90%? Não. Item 4. A moda de germinação de nossas sementes é igual ao índice de germinação anunciado pela empresa. Moda, 90%. Índice de germinação, 90%. O que vocês dizem? O que vocês dizem? O que vocês dizem? Vocês acabaram de encontrar a alternativa correta. Item de número 4, você já marca na cara e na coragem, resposta à letra D, Dinamarca. Mas não vamos deixar para trás o 5º item, né? A mediana de germinação de nossas sementes é igual ao índice de germinação. Mediana, 85%. Índice, 90%. 85% é igual a 90%? Não é. E é isso que você acabou de matar. Mais uma questão do Enem PPL 2021. Em uma fábrica de circuitos elétricos, há diversas linhas de produção e montagem.
De acordo com o controle de qualidade da fábrica, as peças produzidas devem seguir um padrão. Muito bem. Em um processo produtivo, nem todas as peças produzidas são totalmente aproveitáveis, ou seja, há um percentual de peças defeituosas que são descartadas. Ótimo. Eis que agora parece que vai vir alguma coisa. Parece que vai vir alguma coisa que preste, né? Em uma linha de produção dessa fábrica, trabalham três máquinas, M1, M2 e M3. Dia e noite. A máquina M1 produz 25% das peças. M1 produz 25% das peças. A máquina M2 produz 30%. E a máquina M3 produz 45%. Certo? Muito bem. Então, M1 produz 30% das peças. M2 produz, aliás, não é 30, é 25, né? É 25. Vamos começar de novo aqui, Gustavinho. Rabisca, porque isso acontece. Tá? Então, vamos de novo. M1 produz 25% das peças. M2 produz 30% das peças. E M3 produz 45% das peças. Difícil essa questão. Não me abandonem, pelo amor de Deus. Estamos corrigindo a prova do Enem PPL 2021, tá? O percentual de peças defeituosas da máquina M1 é de 2%, da máquina M2 é de 3% e da máquina M3 é igual a 4%, certo? Então, defeituosas, D1, defeituosas da máquina 1, 2%, defeituosas da máquina 2, 3%, defeituosas da máquina 3, 4%. Certo isso? Muito bem. A probabilidade de uma peça defeituosa, muito importante. Eu sei que eu estou falando de uma peça defeituosa. Tá bom? De uma peça defeituosa. Ter sido produzida pela máquina M2 é mais próxima de máquina M2. É mais próxima de. É uma bela questão, belíssima questão, mas é difícil, cara. É bem difícil, tá? Já vou pedir seguida aqui porque Deus que me perdoe, isso é muito difícil. Antes de mais nada, gente, esses 2% de defeitos da máquina M1 dizem respeito apenas aos 25% de peças que são produzidas pela máquina M1. Tudo bem? Só que esses 2% aqui me autorizam a indicar qual é o percentual de peças defeituosas produzidas pela máquina M1 em relação ao total. Em relação ao total de peças produzidas pelas três máquinas. Mas aí você tem que entender que para calcular esse valor que eu vou chamar de T1, índice total de defeitos relacionado às peças produzidas pela máquina 1, tudo bem? Eu preciso entender que esse T1 representa 2%, vou escrever por extenso, entre aspas, assim, de 25%. Em outras palavras, e por favor, me digam no chat se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, que isso aqui é difícil, cara. É muito difícil. 2% das 25% de peças produzidas pela máquina 1 tem defeito. Tudo bem? Vou repetir. 2% das 25% de peças que são produzidas pela máquina 1 em relação ao total tem defeito. Certinho? 2% de 25%. O Paulo está dizendo, não seria 2% de 30%? Paulo, não me confunde, porque se me confundir na questão de probabilidade, eu vou te matar. Eu vou te matar, Paulo, eu vou te buscar. Olha aqui. 25%, 2%. Os dois em relação à máquina 1, tá bom? Como é que eu traduzo isso aqui para matemática? 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Tudo bem? Isso aqui, portanto, é a mesma coisa que multiplicando os numeradores, 2 vezes 25, 50, certo? 100 vezes 100, 10 mil. 10 mil, certo? Um zero eu posso cancelar com um zero. Isso aqui é a mesma coisa que 5 milésimos. Todo mundo concorda? 5 milésimos eu posso dividir por 10, tanto em cima quanto embaixo.
E se eu dividir por 10 tanto em cima quanto embaixo, isso vai ser conveniente, sabe por quê? Porque se eu dividir por 10 em cima e embaixo, eu vou ficar em cima com 0,5 e embaixo eu vou ficar com 100, 0,5 sobre 100. Quando eu tenho 100 no denominador, como vocês viram aqui, eu posso traduzir isso aqui direto em uma nova porcentagem. E isso aqui essencialmente se traduz na observação de que 0,5% das peças no total são defeituosas e produzidas pela máquina 1. Deu para entender? Vamos de novo. 0,5% do total de peças produzidas foram produzidas pela máquina 1 e tem defeito. Certinho? Muito bem. Observa que eu vou seguir a mesma linha de raciocínio para a T2. Para saber qual é o total de peças defeituosas que saíram da máquina 2, eu vou observar que da máquina 2 saem 30% das peças e que dessas 3% tem defeito. Então eu vou escrever 3% de 30% dessa vez. 3% de 30%. 3% de 30% é 3 centésimos vezes 30 centésimos. Certo? Isso aqui vai dar 3 vezes 30, 90 no numerador, e embaixo vai dar os mesmos 10 mil. Eu vou simplificar o zero em cima com o zero embaixo. E você já sabe o que vai acontecer. Eu vou dividir por 10 em cima e embaixo. Dividindo por 10 em cima dá 0,9, dividindo por 10 embaixo dá 100. Se isso aqui é igual a 0,9 centésimos, eu tenho 0,9% das peças no total, saindo da máquina 2 com defeito. Certo? Muito bem. Você já sabe o que fazer na T3. A T3 responde por 45% do total de peças, das quais 4% saem com defeito. Então, com defeito, 4% de 45%. 4% de 45%. 4 centésimos vezes 45 centésimos. Tudo bem? 4 vezes 45, 180. 180 dividido por 10 mil. 180 dividido por 10 mil, um zero em cima, um zero embaixo, divide por 10, 1,8 sobre 100. 1,8 sobre 100 é a mesma coisa que 1,8%. Certo, gente? Observem comigo aqui agora. 0,5% das peças saem com defeito da máquina 1. 0,9% do total de peças saem com defeito da máquina 2. 1,8% do total de peças sai com defeito da máquina 3. Certo? Ou seja, qual é o total de peças defeituosas? Qual é o total de peças com defeito? Vai ser igual à soma dessas três porcentagens, certo? 0,5 mais 0,9 mais 1,8. Isso aqui é 3,2%. 3,2% das peças saem com defeito da linha de produção. Agora vem o detalhe. Agora vem o detalhe cruel. Enem PPL 2021, agora vem o detalhe cruel. Certo? Você sabe que está falando da probabilidade de uma peça defeituosa. Isso está no enunciado. O que eu quero é saber qual é a probabilidade dessa peça ser defeituosa e ter saído da máquina M2. Em outras palavras, desses 3,2% aqui, qual a porcentagem que corresponde à máquina 2? Responda nos comentários, por gentileza. Nesse meio tempo, aproveite para seguir o Estude Matemática. É só dar um tapa nesse botão, igualzinho a esse botão que está aqui. Aqui em cima, você que está acompanhando, mais de 700 pessoas assistindo ao vivo nesse momento. Você que está assistindo ao vivo, dê um tapa aqui, por gentileza. Tá certo? E siga o Estude Matemática. Você vai aprender um tanto, prometo para você. Tá? Quero saber de você, qual é a porcentagem que corresponde a T2? Cauê respondeu certo, Lorich respondeu certo, 0,9%, 0,9% exatamente. Então, qual é a probabilidade da peça defeituosa ter sido produzida pela máquina 2, gente? Essa probabilidade, olha que horror essa questão, vai ser de 0,9%, ou seja, peças defeituosas que saem da máquina 2 em relação ao total, dividido por 3,2%. Em outras palavras, peças defeituosas no total, somando as três máquinas. A probabilidade, portanto, da peça defeituosa sair da máquina M2 vai ser aproximadamente igual, se vocês dividirem 9 por 32, a 0,28, o que corresponde, por sua vez, a aproximadamente 28%. Procure, por gentileza, entre as 5 alternativas, se você tem alguma ilustrada na vizinhança
do 28%. Encontrou? Eu também encontrei. Resposta certa, letra B, Brasil, 28,1%. Questão 150. A senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Muito importante. Primeiro ponto que pode dar problema. Entre o 0 e o 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Entre o 0 e o 9, você tem um total de 10 dígitos ou algarismos. Tá? Eu estou ilustrando isso porque eu sei que tem muita gente que vai ler de 0 a 9 na corrida e vai dizer que são 9. Não são 9, são 10. Tá bom? Muito obrigado pelas rosas, Danizinha, Carol, B, Camil, Estevão. Muito obrigado pelas rosas. Muito obrigado. Agora eu sei que rosas são coisas legais. Rosas são presentes que valem mais do que coraçõezinhos. Não que eu despreze os coraçõezinhos, muito pelo contrário. Coraçõezinhos não param de voar aqui na minha tela. Isso também é muito legal. Coraçõezinhos não param de voar aqui na minha tela. Muito bem. Então essa senha tem 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, lá vem as lacunas, né? Lá vem as lacunas, a nossa vontade de morrer é enorme. A senha tem 8 dígitos. Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito, quinto dígito, sexto dígito, sétimo dígito, oitavo dígito. Ao inseri-la, o usuário se esqueceu dos 2 últimos dígitos que formam essa senha. Então a pessoa está lá digitando a senha. Ela digita o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro dígito, o quarto dígito, o quinto dígito, o sexto dígito. Mas ela não digita o sétimo e o oitavo porque ela esqueceu do sétimo e do oitavo. Ela lembra somente, esqueceu dos 2 últimos dígitos. Ela lembra somente, muito importante, que esses dígitos são distintos. Esses dígitos são distintos. Ou seja, aqui no sétimo e no oitavo, dígitos não pode ser o mesmo dígito. Tá bom? Não pode ser o mesmo dígito. Muito importante. Digitando ao acaso os 2 dígitos Vamos de novo. Digitando ao acaso os 2 dígitos esquecidos, a probabilidade de que o usuário acerte a senha na primeira tentativa. Na primeira tentativa é. Muito bem. Gente, quando eu estudei para o vestibular, faz tempo, tá? Foi lá em 1990, certo? Tinha um professor que se chama Floriano, porque é meu amigo até hoje, professor Floriano Cunha, que me ensinou uma coisa legal no mundo das probabilidades que até hoje eu uso. Qual é a probabilidade de algo acontecer? A probabilidade de algo acontecer é o que eu quero que aconteça dividido pelo que eu tenho. É o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Em outras palavras, o que eu tenho é o total de resultados possíveis. Certo? O total de resultados possíveis. O que eu tenho é tudo de que eu disponho, todas as formas diferentes em que esse resultado pode acontecer, em que esse experimento pode ter um resultado, tá bom? E o que eu quero? O que eu quero em cima, como o próprio verbo está indicando, querer, o que eu quero, são apenas os resultados que me interessam. Resultados que interessam. E probabilidade, gente, é sempre isso. Calcular uma probabilidade é sempre realizar uma operação de divisão. É sempre dividir alguém por alguém. É sempre dividir o que eu quero pelo que eu tenho. Só que aí eu tenho dois problemas para compartilhar com vocês. 2 más notícias. A primeira má notícia é que normalmente as pessoas não sabem o que têm. Elas não sabem calcular o total de resultados. E o segundo grande problema, que vocês já devem ter adivinhado a essa altura, o segundo grande problema é que, na imensa maioria das vezes, as pessoas não fazem a menor ideia do que elas querem. Vocês entendem? E aí fica um pouco difícil, né? Aí fica um pouco difícil de resolver uma questão que depende de uma divisão se você não sabe quem colocar em cima e também não sabe quem colocar embaixo. Portanto, nesse caso, é importante você se dar conta de que você sabe que os dígitos esquecidos foram os 2 últimos e eles são distintos. Tudo bem? Então vamos começar por isso. O que eu tenho? Quais são todas as possibilidades que eu teria de chutar esses 2 últimos dígitos, certo? 2 últimos dígitos. Aqui está o 7º dígito e aqui está o 8º dígito. Vocês me dizem, quantas opções estão disponíveis
para eu chutar o 7º dígito? Quero saber no chat, vocês me dizem, por gentileza. Vocês me dizem, por gentileza. Quantas são as opções disponíveis para eu chutar o 7º dígito? Zenitsu, 10. Diogo Bellini, 10. Léo Prata, 10. X Ghosts, 10 opções. Isso, eu perguntei só a primeira. Tem gente que já está dando a resposta inteira do exercício. Vamos com calma. Eu tenho 10 possibilidades para o 7º dígito. Porque eu posso chutar qualquer um dos 10 dígitos de 0 a 9. Qualquer algarismo de 0 a 9 está disponível. Agora, no momento em que eu chutar o 7º dígito, se eu lembrei que os algarismos são distintos, quantas são as opções disponíveis para o 8º dígito? Quantas são as opções disponíveis para o 8º dígito? Zenitsu, 9. Maneirinho, 9. Danizinha, Hold Tight. Diogo Bellini. João Agra, não. João não chutou. Agora sim, P. Vinícius, Ana Helena, Camil Alves. 9, exatamente 9 dígitos. E aí, de acordo com o princípio fundamental da contagem, que rege a análise combinatória nessas condições, o total de possibilidades que você terá, o total de resultados disponíveis para que você escolha 2 dígitos para chutar, vai ser dado pelo produto do 10 pelo 9, 90. Tudo bem? 90. Isso já dá uma pista para você, gente. Olha aqui a letra B e olha a letra C. Vocês estão vendo? A letra B e a letra C. A letra B e a letra C. Tem 90 no denominador. É um bom sinal. Mesmo que a gente tivesse que chutar. Agora pensem comigo o que eu quero. Certo? O que eu quero. Por gentileza, alguém de vocês vai valer a primeira recomendação. Alguém de vocês que está aqui comigo no chat, escolha um par de algarismos para chutar nessas condições. Tudo bem? Eu só quero que algum de vocês escolha um par de algarismos para chutar. Nesse meio tempo fica o convite. Tá gostando da live? Aproveita para me seguir, segue o Estude Matemática. Tem mais de 200 vídeos curtos bem legais no Estude Matemática. Você vai saber por que o número elevado na zero dá 1. Você vai saber por que 5 e 8 foi a primeira pessoa? Não. Hold tight! É isso aí, 35. 35 foi o número escolhido. Então vamos supor que nós tenhamos escolhido o número 35. Nós estamos escolhendo quantas dessas 90 opções disponíveis? Nós estamos escolhendo quantas dessas 90 opções disponíveis se nós escolhermos a sequência 35. Se nós escolhermos a sequência 35, como foi a sugestão de Hold Tight Girls? Z, faltou um Z aqui, pelo amor de Deus. Hold Tight Girls. Sugeriu isso aqui, 35. Então eu quero saber de vocês, quantas das 90 opções nós estamos escolhendo? Eu disse, gente, é o inferno. Tem muita gente respondendo 2. Mas na verdade a resposta é 1. Sabe por quê? Porque esse 90 que está representado aqui significa 90 possibilidades para preencher os 2 últimos dígitos. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 1, 0, 1, 2, porque não pode ser 1 não pode repetir, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Vocês estão entendendo? Cada um desses pares de dígitos que você poderá vir a usar no seu chute representa uma das 90 possibilidades e não 2. A resposta seria 2 se você estivesse dando 2 chutes. Mas você não está dando 2 chutes, você está dando um chute formado por uma combinação dos 2 últimos dígitos. Entendeu? E, portanto, no momento em que eu realizo o meu chute, eu quero uma dessas 90 opções. E a partir daí eu concluo que a probabilidade de eu acertar o meu chute será igual a 1 em 90. 1 em 90 e não 2 em 90. Você escolheu 2 números, mas esses 2 números representam uma dezena. O total de dezenas disponíveis para preencher os 2 últimos algarismos, sabendo que eles são distintos, é igual a 90. Em outras palavras, são 90 dezenas disponíveis. E se você fizer uma tentativa, você terá escolhido uma
dessas 90 dezenas. Se você escolheu uma dessas 90 dezenas, a sua chance é de 1 em 90 e a resposta é a da letra B, Brasil.